É, Olá a todos, eu sou o Theo Pugliese, aluno de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Faço parte do projeto de extensão Desmistificar, do GIX, orientado pelo professor Marcelo Souza. E aqui eu trago a vocês uma playlist de 4 vídeos, esse é o primeiro de 4 vídeos, sobre o seguinte tema: Introdução ao transistor CMOS e a física dos semicondutores. Bom, vamos avançar aqui. Antes de tudo aqui, uma introdução ao que vai ser essa nossa playlist de 4 vídeos. Aqui são os 4 temas que vão ser abordados respectivamente em cada um dos vídeos. No primeiro vídeo, que é esse, vamos aqui estar tratando da física básica dos semicondutores. No segundo, sobre os modelos de diodo. Na terceira, a física dos transistores bipolar de junção, os BJTs, que é Bipolar Junction Transistor. E no quarto vídeo, a física dos transistores MOS. Aqui vão entrar os transistores FET, que é Field Effect Transistor. MOS é Metal Oxide Semiconductor. Então, o MOSFET é Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Uma introdução agora da primeira aula, que é essa em questão. Nós hoje vamos conceituar os materiais semicondutores e suas propriedades, explicar a física por trás da junção PN, que é o alicerce de toda a nossa playlist, eu poderia dizer. É fundamental que vocês entendam a junção PN. Demonstrar o comportamento da junção PN em diferentes condições. Vamos ver que ela pode estar em equilíbrio, pode estar reversamente polarizada ou diretamente polarizada. E mais para frente eu vou fazer analogia a essas regiões de atuação da junção PN com o funcionamento de um diodo, mas deixa isso para frente. E a importância dos semicondutores na eletrônica moderna. Aqui já vou começar a falar um pouco disso, a importância dos semicondutores na eletrônica moderna. Os transistores, por exemplo, né? Os transistores são feitos a partir de semicondutores. E os transistores, eles definem a tecnologia de diversos materiais que você tem aí na sua casa, como seu celular, seu computador. Como nós sabemos, os chips de processadores, de microprocessadores, eles são feitos a partir de transistores. Transistores, eles podem ser usados para fazer chaveamento, portas lógicas, e isso define, sim, a tecnologia aí dos seus aparelhos eletrônicos. Tem até uma lei, a lei de Moore. Ele fala que a cada 2 anos a quantidade de transistores em um chip vai dobrar. Isso consequentemente aumenta a velocidade e a capacidade de processamento aí dos seus aparelhos eletrônicos. Vamos avançar aqui. Materiais semicondutores. O que é um material semicondutor? É basicamente o que vem à nossa mente por intuição mesmo, né? Semicondutor. Ele não é um condutor, mas também não é um isolante. Ele tem essa versatilidade quanto à sua definição. Vamos ler aqui definição. Condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes. Bem óbvio, é isso mesmo. Exemplo aí temos o silício, o germânio e o arseniato de galho. Aplicações, transistores, como eu tinha falado, diodos e os circuitos integrados. Vamos avançar. Para entender melhor essa distinção entre condutores, semicondutores e isolantes, eu acho importante a gente compreender principalmente as bandas ou camadas de um átomo. Lembra lá no ensino médio que você estudou a banda ou camada de valência, né? Lá no ensino médio acho que era de camada de valência que o professor falava, que é a camada mais energética de um átomo. Por exemplo, o silício que a gente falou ali atrás, ele é família 4A, né? Tem 4 elétrons na camada de valência. Enfim, acima, eu poderia dizer, da camada de valência, temos a camada de condução. Quando um átomo tem elétrons em sua camada de condução, dizemos que ele está propenso a conduzir corrente elétrica. Aqui temos também a band gap, que é uma lacuna de energia, ou lacuna proibida de energia. É o gap entre a camada de valência e a camada de condução. É denominado usualmente por EG. Aqui é medido em eletronvolts. Aqui esse EG igual a 1,12 é o exemplo do silício. Nos condutores, temos que as bandas de valência e de condução vão estar sobrepostas, ou quase. O que isso quer dizer? Que o EG ele é muito baixo, é um valor baixo. Nos semicondutores temos um band gap estreito, é um valor
baixo, mas não tão baixo quanto o dos condutores, que beira a ser zero. E os isolantes têm um bandgap largo. Aqui uma imagem representativa do que isso significaria. Aqui temos 3 tipos de elementos. Obviamente aqui o C, ele é um elemento isolante. Veja aqui o gap entre a banda de valência e a banda de condução. É um EG grande. Aqui no B temos aqui o que seria um material semicondutor, um bandgap estreito. E no A temos a sobreposição da banda de condução e a banda de valência. Mas aí você pensa, se a banda de valência e a banda de condução não estão sobrepostas no semicondutor, por que ele conduz corrente elétrica, né? É porque alguma fonte externa de energia vai fazer com que o elétron pule da banda de valência para a banda de condução. E o que seria essa energia externa? Bom, no caso dos elementos semicondutores puros, como um cristal puro de silício, por exemplo, nesse caso seria a temperatura. Vejamos aqui. A relação da temperatura e o EG no número de elétrons livres por unidade de volume em material semicondutores puros. Tá? Isso aqui só vale para semicondutores puros. Dado o material semicondutor puro, como o silício, podemos escrever Ni é igual a 5,2 vezes 10 elevado à quinta, vezes a temperatura elevado a 3 meios, vezes a exponencial de menos EG dividido por 2kT. A temperatura é a temperatura absoluta em Kelvin, e esse K é a constante de Boltzmann, que todo aluno de engenharia aí, com certeza já está cansado de ouvir falar. Semicondutores intrínsecos. Até agora tratamos apenas de semicondutores puros, ou seja, sem impurezas em sua rede cristalina, como é, por exemplo, um cristal puro de silício. Um semicondutor puro ou intrínseco, a densidade de elétrons, N nesse caso vai ser igual a Ni, esse mesmo Ni, é igual à densidade de lacunas. Lacunas é, por exemplo, digamos um cristal puro de silício. Se você não excitar esse cristal puro de silício com temperatura, ele vai estar aqui nesse quadro B, né? Vai ter esse gap entre a banda de valência e a banda de condução, só que os elétrons vão estar tentados a ficar estáveis aqui na banda de valência, né? Eles não vão querer pular, digamos assim, para a banda de condução. Só que a partir do momento que você excita esses elétrons com temperatura, eles vão começar a pular da banda de valência para a banda de condução, deixando assim lacunas e formando elétrons livres, né? Como só temos silício em toda essa rede cristalina desse semicondutor puro, obviamente o número de elétrons livres vão ser iguais aos números de lacunas. Agora vamos tratar dos semicondutores extrínsecos ou dopados. Vejamos. Podemos modificar a relação da densidade de lacunas e de elétrons em um semicondutor a partir da inserção controlada de uma impureza no cristal de um material puro. Exemplo, a adição de um átomo de fósforo, que é denominado pela letra P, e um cristal puro de silício. O fósforo, vocês lembram que é da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência, e o silício, como já falei aqui umas 3 vezes ou 4, a família 4A tem 4 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? O fósforo, você colocando o fósforo em uma cadeia de silício, ele vai se infiltrar, digamos assim, é um bom jeito de pensar. Ele se infiltra nessa cadeia cristalina do silício e se junta com outros 4 silícios, como também se fosse o silício. Ele efetua ligações covalentes, né, através de pares eletrônicos, como o silício faz com outros silícios, só que tendo 5 elétrons na camada de valência, ele vai fazer 4 ligações covalentes e vai ter um elétron sobrando. Esse elétron sobrando, ele fica livre para se mover no retículo cristalino do semicondutor resultante. Vamos ver isso aqui mais adiante. Tendo adicionado um átomo de fósforo em um cristal puro de silício, como o fósforo possui 5 elétrons na camada de valência e o silício possui 4, teremos que um dos elétrons do fósforo vai ficar livre para se mover por toda a extensão da cadeia do semicondutor resultante, já que um átomo de fósforo vai se juntar com os outros 4 de silício. E aqui a representação de um cristal de silício dopado pelo fósforo. Aqui o fósforo fazendo 4 ligações covalentes com 4 átomos de silício.
cada átomo de silício faz também 4 ligações covalentes, ou com fósforo ou só com outros átomos de silício. E temos aqui um elétron livre. Seguindo aqui. Agora, seguindo o raciocínio análogo anterior, o que aconteceria ao introduzir uma impureza como o boro, que tem 3 elétrons na camada de valência, em uma rede cristalina de silício? O material resultante teria, obviamente, uma lacuna excedente em sua cadeia. É o mesmo raciocínio que a gente teve agora para o fósforo, só que em vez de ter um elétron sobrando, ele vai ter uma lacuna sobrando, né? E esse aqui seria um cristal de silício dopado pelo fósforo e pelo boro. Aqui temos um elétron livre e uma lacuna. E nessa situação, isso aqui me lembra muito, talvez ajude vocês aí a associar de alguma forma, a tautomeria, né? Não sei se vocês vão lembrar isso aí de química lá no ensino médio, os tautômeros, né? Que seria a isomeria, por exemplo, entre um enol e um aldeído, né? Que ora uma ligação entre dois carbonos é dupla, depois a ligação dupla entre os carbonos pula para o oxigênio e fica com esse equilíbrio dinâmico, né? Claro que no caso da tautomeria, o átomo de hidrogênio ele também se move na cadeia carbônica, né? Então não é a mesma coisa. Mas na minha cabeça funciona essa analogia, pelo menos para você recordar bem, talvez ajude vocês também. Enfim, materiais semicondutores do tipo P e do tipo N. Quando o semicondutor puro é dopado com material que possui menos elétrons de valência, ele é denominado como tipo P. E quando é dopado com um elemento com mais elétrons de valência, ele é denominado tipo N. Então, vamos seguir aqui. Materiais semicondutores do tipo P e tipo N. Tipo P, lacunas como portadores majoritários. E tipo N, os portadores majoritários que são os elétrons, como a gente acabou de ver. Aqui agora uma pergunta para vocês. Tendo em vista a definição de semicondutor tipo P e N, dados os exemplos apresentados, um cristal puro de silício dopado pelo fósforo é um material do tipo P ou do tipo N? E se ele tivesse sido dopado pelo boro? Respondendo aqui a primeira pergunta, um cristal puro de silício dopado pelo fósforo é um material do tipo N, né? Porque o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência, enquanto o silício tem 4 e temos um elétron livre excedente. Então, no caso do boro, ele é do tipo P, pelo mesmo raciocínio, né? O boro tem menos elétrons na camada de valência, ele tem 3, família 3A, e vai ficar com uma lacuna excedente. Vamos lá. E agora chegamos finalmente à junção PN. Junção entre regiões do tipo P e tipo N. Pode encontrar-se fundamentalmente em 3 diferentes regiões: equilíbrio, diretamente polarizada e reversamente polarizada. Bom, vamos falar mais sobre isso. Junção PN em equilíbrio. Dada uma junção PN com os terminais externos em aberto, ou seja, sem estar externamente polarizada, observamos uma grande diferença da densidade de elétrons de lacunas entre as duas regiões da junção. Óbvio, né, pessoal? Porque se a gente tem de um lado um material do tipo P e do outro um material do tipo N, enquanto de um lado a gente tem excedentes de elétrons livres, do outro a gente tem excedentes de lacunas. É bem tranquilo, né? O que desencadeia fortes correntes de difusão. O que é difusão? Difusão é difusão, né? É fluxo de qualquer coisa a favor da concentração de gradiente, ou seja, é o fluxo de alguma coisa de uma região com uma maior concentração de gradiente para uma região que tem menor concentração de gradiente dessa mesma coisa. É o que acontece aqui na junção PN. No caso de elétrons para a região P e de lacunas para a região N. Tranquilinho também, né? Junção PN equilíbrio ainda. Dado o avanço do tempo, o transporte de portadores é interrompido quando o campo elétrico resultante do acúmulo de cargas tiver intensidade suficiente para interromper o fluxo das correntes de difusão, equilibrando as chamadas correntes de deriva, formando assim a região de depleção. Bom, vamos lá. Esse aqui é o instante zero, em que a gente juntou um material tipo N com um material tipo P. Aqui, com o decorrer do tempo, vamos ter as correntes de difusão, como a gente vê aqui, as lacunas indo em direção ao material tipo N e os elétrons indo em direção ao material tipo P. Só que em determinado tempo, antes que essa concentração de lacunas e elétrons livres
nos dois materiais se iguale, o que não acontece, tá, pessoal? A corrente de deriva, o que é a corrente de deriva? A corrente de deriva é a corrente originada através do aceleramento de elétrons gerados a partir de um campo elétrico. É o que acontece se você pegar aí um resistor e aplicar uma tensão nos dois terminais dele. Você vai ter corrente elétrica. Acontece que uma hora essas correntes de deriva, elas não combatem, né, mas elas equivalem à corrente de fusão, só que com sentido oposto. O que acontece então é que você tem corrente elétrica líquida igual a zero. Então, o material ele se equilibra, podemos dizer assim. Logo, em uma junção PN equilíbrio, a corrente elétrica líquida é igual a zero, apesar de ter fluxo ou transporte de lacunas e elétrons. Não confundam isso, tá? Junção PN sob polarização reversa agora. Ao polarizarmos externamente uma junção PN de forma que uma fonte de tensão torna o lado N mais positivo que o lado P, coloquei positivo entre aspas aqui, dizemos que a junção PN está sob polarização reversa. Vamos ver aqui. Temos aqui o lado N e o lado P. Intuitivamente a gente pode ver que, vamos pensar aqui nela em equilíbrio, né? O lado P ele é mais positivo que o lado N, né? E a polarização reversa, a gente vai polarizar a junção PN para que ocorra justamente o contrário. Então, o que vai acontecer? Vamos observar um aumento na região de depleção, que é essa região aqui no meio da junção PN. A fonte de tensão externa gera um aumento da região de depleção e, por fim, a interrupção quase total das correntes de deriva e de fusão, tornando a corrente de portadores desprezível. Ou seja, a região de depleção ela interrompe o fluxo total, praticamente, das correntes de deriva e de fusão. Então é como se fosse um dielétrico no meio da junção PN. Cessa totalmente a corrente líquida e praticamente totalmente as correntes de deriva e de fusão, que seria o transporte de elétrons e de lacunas de um lado para o outro da junção PN. Junção PN sob polarização reversa como capacitor. Vamos entender isso aqui. Estando em polarização reversa, a região de depleção extermina o fluxo de corrente entre as duas regiões adjacentes à região de depleção. Ou seja, a região de depleção atua como um dielétrico entre duas placas com diferentes potenciais. Isso é um capacitor, né? Lembra aí o que é um capacitor? Um dielétrico que separa duas placas com diferença de potencial entre elas. É um capacitor. É exatamente a mesma coisa, só que normalmente desses capacitores eletrolíticos, por exemplo, né? O dielétrico normalmente é o ar mesmo. Aqui não, aqui o dielétrico seria a região de depleção. Aqui temos como definir a capacitância desse capacitor, né, digamos assim, que seria a junção PN sob polarização reversa. Se vocês quiserem estudar mais a fundo, isso aqui eu peguei no livro do Hazav, eu acho que vai estar fugindo um pouco do escopo aqui da nossa aula, então não vou me aprofundar muito nisso, só coloquei para vocês saberem que dá para se aprofundar um pouco mais caso vocês queiram aí. Eu acredito que vocês vão ter acesso ao slide também, enfim. Agora falando sobre a junção PN, sobre polarização direta. A polarização direta seria o inverso da orientação da polarização externa na polarização reversa. É a mesma coisa, só que a gente vai inverter a orientação das polaridades. A gente vai ver mais para frente que a junção PN sob polarização direta é um diodo em condução. O diodo a gente vai estudar ele na próxima aula. Enquanto uma junção PN sob polarização reversa é um diodo que a gente fala em corte, né? Não conduz corrente. Aqui eu vou colocar, aqui sim, diferentemente do que ocorre quando a junção está reversamente polarizada, agora a fonte de tensão externa aos terminais da junção provoca o encurtamento da região de depleção. A região de depleção seria aquele dielétrico que cessa a corrente elétrica líquida e também o transporte de lacunas e elétrons livres entre as regiões da junção PN, o que permite maiores correntes de difusão e, por conseguinte, corrente elétrica líquida, passando através da junção PN. Aqui uma imagem essa imagem ficou ruim,
peço perdão, só agora que eu percebi, uma representação da junção PN sobre polarização direta. Esse aqui seria o nosso diodo em condução, tá bom? Bom, mas sobre diodo em condução e em corte, etc.,